Fala galera, aqui é o Eric e hoje a gente vai falar sobre expressões que criam looping no After Effects. Essa expressão, na verdade, ela é dividida em partes para a gente entender melhor e ela tem variações em cada parte. Então, primeiro a gente tem a propriedade, no caso aqui eu usei como exemplo loopout. O tipo, eu usei como exemplo ping-pong, o tipo sempre vem entre aspas, tá? E o modificador, que é um número. Lembrando que eu posso aplicar essa expressão em quase todo atributo da minha layer. Falando sobre as propriedades dessa expressão, a gente tem dois tipos, loopout e loopin. Já vou mostrar a diferença entre os dois. Loopin, ele dá um loop até o momento que ele encontrar keyframes. Ou seja, eu animei a minha bolinha aqui, ó, com dois keyframes aqui embaixo, saindo da esquerda e parando lá na direita. Essa é a minha animação. A expressão, eu joguei aqui, ó, loopin, vai funcionar do momento que começar a minha layer até ela encontrar os dois keyframes. Ó, tá dando o loop de movimento. Chegou nos keyframes, o loop de movimento para. O loopout é o contrário. O looping começa a funcionar a partir dos keyframes. Então eu tenho a mesma animação, certo? Não está funcionando, começou os keyframes, funciona. E aí fica eternamente nesse looping aí. Então temos loopout e loopin. O mais comum é o loopout, tá bom? Vejam bem, quando eu coloco a expressão loopout ou loopin, eu coloco sempre dois parênteses, abre e fecha parênteses. Dentro desses parênteses, eu consigo colocar tipos de loopings diferentes. Aqui estão os tipos que a gente tem: cycle, ping-pong, offset e continue. Vou falar de cada um. O loopout cycle, ou simplesmente sem nada dentro do parênteses, tá na mesma, tá? Meio que o cycle é o padrão. O que ele faz? Ele chega no fim do meu movimento, chega no último keyframe, volta para o primeiro keyframe. Então ele dá esse salto aí. Primeiro, último, fica repetindo esses keyframes eternamente. Ping-pong, ele vai até o último keyframe e volta. Ele fica batendo e voltando, repetindo esse movimento. Vai e volta. Lembrando que o tipo de loop que eu quero sempre tem que vir dentro do parênteses, entre aspas, tá? Offset. Esse é um pouco mais complicado. Na teoria, o que ele faz? Ele pega os valores do último keyframe, subtrai dos valores do primeiro keyframe, soma aos valores desse último keyframe e repete o movimento a partir daí. Não sei se eu expliquei direito, mas na prática, o que acontece? O movimento que eu fiz em keyframes é esse aqui, ó. Vai, volta um pouquinho. Vai, volta um pouquinho. Certo? O que o offset vai fazer? Ele vai fazer esse tanto, volta um pouquinho. Aí ele vai de novo esse tanto, volta um pouquinho. E vai indo e voltando, indo e voltando. Ele repete o movimento, mas ao mesmo tempo continua o movimento. Certo? Aí está o offset. Muito potencial essa expressão, hein? E o último tipo que a gente tem é o continue. O que o continue faz? Ele pega a velocidade do seu último keyframe e repete ela infinitamente. Então aqui no caso, tá indo embora minha bolinha, por quê? O movimento que eu criei é esse aqui, ó. Só que como eu tô com a expressão de loop contínuo, quando chega aqui, o After analisa a velocidade que a bolinha tá e continua a aplicar essa velocidade e esse movimento nela. Ok? Detalhe importante. Se você tem, por exemplo, essa bolinha aqui eu coloquei eases. O easy me dá uma velocidade zero, ela desacelera e para em zero. Ou seja, não acontece o loop, ele está repetindo uma velocidade zero. Uma coisa que eu poderia fazer, por exemplo, vou criar um quadrado aqui rapidinho. E vou chamar de quadrado a minha layer. R de rotation. Vou rotacionar 30 graus. Posso até dar um easy na saída aqui.
Rotacionei 30 graus e quero que ele em 1 segundo. Ou seja, estou numa velocidade aí de 30 graus por segundo, quero que essa velocidade se mantenha o tempo todo da minha layer. Vou jogar a expressão loop out, abro parênteses, abro aspas, contínuo, fecho aspas, fecho parênteses. Enter do teclado numérico. Tá lá, a minha expressão contínua e mantém a rotação de 30 graus por segundo. Certo? Além das propriedades loop out e loop in e dos tipos de looping, cycle, ping-pong, offset e continue, a gente tem ainda nessa expressão a possibilidade de colocar um modificador. O que é isso? É um númerozinho que você põe depois de uma vírgula dentro dos parênteses que faz com que o after repita somente alguns keyframes que você quiser. Por exemplo, aqui na minha bolinha eu criei 3 keyframes. Ela sobe e vai para a direita. Só que eu quero dar o meu looping só no movimento horizontal, nos 2 keyframes finais aqui. E eu quero que esse looping seja um ping-pong. Ele vem aqui até aqui em cima e fica batendo e voltando. Como que eu faço isso? Eu coloco um modificador. Então, eu coloco o looping, loop out, ping-pong, porque é o tipo de looping que eu quero, bate e volta, e o modificador 1. O que significa esse número 1? Que ele vai pegar vai pegar um único keyframe antes do último para fazer o looping. Então, é sempre o último keyframe, vírgula, quantos keyframes eu quero antes dele. Quero um keyframe. Estou dando looping nesses 2. Olha como fica o looping. Certo? Se, por exemplo, eu mudar meu modificador para 2, ele vai fazer o looping de todos os keyframes. Vira um looping completo. Nem precisaria de modificador. Era só deixar ping-pong. Aí. Só que aqui, vamos aumentar um pouquinho essa brincadeira. Criar outro keyframe aqui. Agora sim, a bolinha vem, sobe e vai. Como o meu modificador é de 2, ela vem, sobe e vai. E o looping vai ficar a partir daqui, ó. É um looping de 3 keyframes, o último e mais 2. Olha lá. Lembrando que eu joguei ping-pong, por isso que ela está indo e voltando bolinha. Certo? Então essa é uma maneira de fazer looping no After com expressão. Dominando essa expressão legalzinho com tudo isso que eu mostrei, você vai ter uma bela de uma carta na manga para ajudar você muito nas suas animações. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, por favor. Um abraço e até a próxima.